As drogas, elas matam, elas aprisionam, ela tira você de dentro da sua casa, ela te arranca do meio da tua família, das pessoas que mais você ama nesta vida, se afasta, porque não, é terrível. Não tem como suportar uma pessoa que vive nas drogas, né? Que vive nas drogas. Então, nós estamos aqui para dizer para você que você pode vencer as drogas, o consumo, né? Esse problema que você está enfrentando, você vai vencer em o nome de Jesus. Eu quero ler agora a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Olha o que diz. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. As drogas é uma arma do diabo, é uma arma de Satanás para destruir a humanidade, para destruir o nosso semelhante, para destruir um filho, uma filha, né? Uma pessoa. Às vezes você pensa que as drogas estão tão distante de você, mas quando você se apercebe, ela está tão dentro que você fica completamente assustado, assustada. Pastora Maria Brasil. Bom dia a todos, a todas que nos assistem. Para nós é um prazer muito grande trazermos esta palavra para você, pois é um assunto pertinente, um assunto atual, é um assunto que chama a atenção de todas as famílias, né, da terra, né? A droga, o vício da droga tem levado milhões de homens e mulheres ao labirinto, a um caminho sem volta. E hoje Deus nos desperta para trazermos para você a saída, de como você sair das drogas, de como você se tornar uma pessoa livre. Você não precisa ficar um escravo da droga para viver feliz. Verdade. Você não precisa dela. A droga, já está dizendo, é uma droga. Ela prejudica o quê? A tua sanidade mental, a tua sociabilidade, a tua familiaridade. Você não tem mais família. Quem disse que aquelas pessoas que compactuam com o uso da droga juntamente com você são sua família? Não são. Porque eles estão tão quanto você na mesma situação, perdidos. Verdade. Sem destino, sem família, não sabem o que fazer. O dia a dia deles passa como se nada acontecesse, como se eles não tivessem perspectiva do amanhã. E eu posso dizer para você, olha, tem uma saída. E essa saída é você clamar por Cristo, você entregar sua vida a Jesus. Dizer, Deus, eu não quero esse caminho para mim. Verdade. Eu não aguento mais essa vida. Eu quero viver para Deus. E você vai ver como você vai ser feliz. Quem vos fala é uma pessoa que nunca usou drogas. A minha vida toda foi cuidar da minha família, estudar, trabalhar para Deus. E olha, querido, não tem coisa melhor. Eu sou muito feliz. Eu tenho 4 filhas abençoadas. A minha 4ª filha está terminando o ensino médio e já vai entrar na faculdade. E eu já estou profetizando para ela, assim, minha filha, eu já estou profetizando doutora para você, o título de doutor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós comeremos o melhor desta terra se nós observarmos conforme está escrito na palavra do nosso Deus e obedecermos. Não é só ler, tem que o quê? Exercer, tem que olhar e ver, e comparar, poxa, como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo de acordo com esse padrão aí? Como é que eu posso ser feliz? Algumas pessoas querem jogar para alguém a causa da sua perda, a causa da sua situação financeira, a causa da sua situação nas drogas. Não, querido. A Bíblia diz, examine-se homem a si mesmo. Se examina. Onde foi que você caiu? Onde foi que você pecou? Onde foi que você errou? Ainda há tempo de mudar.
E eu estou aqui para dizer que a porta se chama Jesus Cristo, amém? Entra por essa porta, entra por ela e você vai ser, a Bíblia diz que nós vamos achar pastagem, ou seja, achar abrigo, achar alimento, achar saúde, né? Que o problema que mais ocasiona não é o agora, é o depois. Tempos depois que você começa a enveredar pelo caminho da droga, o que vem como consequência na sua saúde física, mental, espiritual, emocional, ela desestabiliza você como um todo. É uma bola que vai virando uma avalanche. Então, tire o seu foco daí e entre para dentro das Escrituras e comece a ver. Comece lendo João 3,16. Veja, depois você vai para, louvado seja Deus, dentro dos ensinamentos da palavra de Deus, lá no livro de Salmos, que você vai ver como é que você, jovem, vai purificar o seu caminho. Se o teu caminho está impuro, está cheio de droga, está perdido. Salmo 119, versículo 105, de lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, essa palavra nós trazemos para você. Não deixe de lado, aproveite, viva a palavra de Deus e você vai ser abençoado. Eu quero pedir para você ser um seguidor nosso, mandar um comentário se você tem uma experiência concernente às drogas para compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo. Querido, que estão nos assistindo também. Querido, esse termo aqui do Salmos, de Apocalipse 2,8, fala de feiticeiro. Feiticeiro, né? Os feiticeiros. Parmakeia, né? É o original grego. De onde vem a palavra o quê? Farmácia, né? Farmácia. Os feiticeiros, eles usavam drogas e faziam procedimento, né? E inclusive as drogas, tem drogas permissíveis e drogas que não são permissíveis, né? Que são a cocaína, que são a maconha e aí por diante, etc. Várias drogas que não são permissíveis. Mas tem as drogas que são os remédios controlados. E nós queremos dizer para você, você que viciou em um determinado remédio, Deus, através da oração, tem poder para te curar, tem poder para te libertar. Jesus, ele se recusou a usar drogas, né? No capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, a gente lê ali quando Jesus foi crucificado. Naquele momento, prepararam uma mistura de droga para ele. Envolveram o vinho com a mirra, porque aquela substância tiraria a dor. Mas a Bíblia diz que ele recusou. Ofereceram vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Aquela mistura era uma substância entorpecente que poderia diminuir a dor, mas Jesus disse não. E essa deve ser a minha, a sua e também dos nossos filhos, a posição de dizer não. Você que mora em grande cidade, você deveria levar os seus filhos, por exemplo, como para passar pelo menos por perto da Cracolândia. Pelo menos por perto, onde tem uma Cracolândia aí na sua cidade. Aonde um exemplo de alguém que tenha sido usuário, né? Executado, um exemplo de uma sepultura onde está um jovem que foi sepultado ali por causa da droga. Então, quando a gente confronta eles, eu confrontei as minhas filhas, eu disse para minha filha mais nova, eu disse, amor, sabe esses filmes de terror, de zumbi? Ela disse, sei, papai, esses filmes de terror, eles existem na nossa realidade. Ela disse, como, papai? As pessoas normais, elas se afogam nas drogas e não conseguem mais sair. Começam a vender os seus patrimônios,
começa a vender o carro, começa a vender a TV, começa a vender tudo que tem pela frente dentro de casa. E quando ela não passa a não suportar mais estar na casa, ela vai morar na rua. Elas ficam vegetando e somente o poder de Deus e o poder da fé pode curá-la. E você, meu amor, eu disse para ela, você não precisa passar por isso, porque o papai e a mamãe estamos falando para você que é perigoso, não é, pastora Brasil? É verdade, queridos. O primeiro contato que a pessoa tem com a droga, com essa substância entorpecente, aonde ela vai afetar? No cérebro. O primeiro contato, a droga adentrou o corpo humano, ela afeta o cérebro. E aí ela vai causar o quê? Uma dependência. E por diferentes razões, ela vai atuar na área do corpo humano. E essa droga, para alguns, olha como ela vem, de que forma ela vem enganando. Dizendo, você vai se tornar independente, você vai viajar no tempo. Eu já vi muitos jovens, depoimento de muitos jovens, dizendo, quando eu uso droga, eu viajo, esqueço os problemas. É um engano, um equívoco seu, querido e querida. Sabe por quê? Porque a partir dali você dá o primeiro passo para você se tornar escravo. Escravo. Você chega a confrontar sua família. Alguns jovens dizem, eu vou usar droga porque eu vou mostrar para minha família, para eles me respeitarem. É uma simbologia de rebeldia, de chocar a família, de chocar a sociedade. E a maioria das drogas, ela começa o quê? Por uma simples curiosidade. Alguns jovens, você nunca viu um usuário de droga, principalmente as pessoas da classe média alta, mostrar o dia a dia deles interno, como eles são no dia a dia em casa. O que eles fazem? Vão para os shows, muitas vezes até pessoas, celebridades, usam droga. Nós vemos depoimentos de muitas celebridades que foram encontradas dentro dos seus apartamentos mortos por overdose. Acaba a carreira deles, né, pastor? Acaba a carreira. Por quê? Porque mexe com o cérebro. Mexendo com o cérebro é o nosso comando, né? E aí vai destruindo o restante. Eu sempre digo que é o seguinte, se você quer ser uma pessoa saudável, não enverede por esse caminho. Não consuma droga, não consuma bebida, não fume. Eu fico assim, curiosa para entender por que a produção de fumo, quem produz o fumo, coloca a seguinte frase: o fumo pode causar câncer. E por que ele diz assim, beba com moderação? E ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, no mesmo momento ele está oferecendo isso para as pessoas. Qual é o objetivo disso? Isso não tem sentido. Você pode observar, é uma analogia com a destruição. Tipo assim, eu estou te oferecendo isso aqui, você vai usar, eu estou te dizendo o perigo que ela tem, mas usa, porque você vai me enriquecer. Fique ciente que você vai me enriquecer. Porque você vai enriquecer quem? O chefe maior da droga, o traficante. E você vai acabar com a sua vida. Quantos jovens, na tentativa de fugir da sua da infelicidade interior, de afogar suas mágoas, o namorado deixou, a namorada deixou, o marido deixou, a mulher deixou, envereda na droga. Eu vi o depoimento de um rapaz que ele tinha brigado com a esposa e disse, um amigo dele disse, rapaz, fuma uma aí que tu vai esquecer do problema. É só essas mensagens, isso é mentira do diabo, querido. Não esquece. E ele começou a usar seringa nas veias. Você sabe o que ele contraiu? O vírus HIV. E aí, quando ele volta para casa, depois que ele se reconcilia com a esposa, ele passa o vírus do HIV para ela. Sabe o que aconteceu? As 3 filhinhas ficaram órfãs, porque nesse período não tinha um tratamento mais forte para combater o vírus do HIV, que é o vírus da imunossuficiência. E aí aquelas 3 crianças ficaram órfãs do pai e da mãe.
por um ato impensado do pai. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu vou usar droga para mim poder ficar mais alegre, poder conversar com as pessoas. Não faça isso. Sabe qual é a receita para você ser uma pessoa que tenha uma boa oralidade, que tenha uma boa sociabilidade com as pessoas? Leia. A leitura, querido, ela abre os horizontes da pessoa. Verdade. Eu sou uma pessoa que eu leio muito, eu gosto de ler. Eu pego conteúdos. O que você está me vendo falar aqui? Os meus pais, eles não tiveram uma educação secular. A minha mãe, ela não tem nenhuma, nunca estudou. Meu pai foi até o 3º ano colegial bem simples, porque eles trabalhavam nessa época, não tinha escola. E aí quando eu vi eles, 2 pessoas maravilhosas, meu pai e minha mãe, hoje eles já dormem em Cristo, já passou para o Senhor, desde 2016, dia 29 de dezembro de 2016, meu pai partiu para a glória com Cristo. E eu cuido da minha mãe hoje, ela tem 79 anos. Ela não sabe assinar, ela assina daquela antiga maneira, dedinho, polegar, nos documentos. Mas a instrução que ela nos deu, nós somos 11 filhos vivos. A minha mãe não tem um filho viciado em droga, nem fumante, nem alcoólatra, não. Ela tem pais e mães de famílias. Por quê? Porque a Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar. Sabe como a minha mãe olhava o meu boletim? Lá pelos anos de 1979, ela não sabia ler. Mas vinha aqueles boletins para os pais, ela sabia que a caneta vermelha, o aluno não estava bem, e a azul estava ótimo. Então ela olhava, e ela conhecia números, até hoje ela conhece números. Então ela via minhas notas, 90, 95, 98, 100. Era quanto eu tirava, que era a média máxima. Mesmo os meus pais sendo analfabetos e semi-analfabetos. Porque eu sempre gostei de ler. E sabe, querido, de quem eu era amiga na escola? Eu quero dar um conselho para você, estudante, que começou agora a sua caminhada escolar. Seja amigo do seu professor. Seja amigo do diretor da escola. Seja uma pessoa que eles possam contar com você. Porque assim você vai canalizar sua visão para o lado bom da vida. Você vê essas pessoas, esses autodidatas, essas pessoas intelectuais, sabe por quê? Elas são assim? Porque elas focam naquilo que é bom. Verdade. Estudar. Eu terminei meu curso de pedagogia em 2001. Depois comecei a fazer várias especializações na área do atendimento educacional especializado, deficiência mental, deficiência intelectual, Libras, TEA, que é o transtorno do espectro autista. E hoje eu estou na luta para mim fazer um mestrado na área da educação inclusiva. Por quê? Porque a gente vê que muitas crianças deficientes nasceram deficientes por causas não comprovadas pela medicina, outras comprovadas pela medicina, e algumas delas, os pais eram usuários de droga. A criança nasceu com anóxia, paralisia cerebral. E aí você olha, eu que trabalhei 20 anos com essas crianças que eu digo que é da pré-escola até o ensino médio, a gente vê quanto pais e mães sofrem por ter uma pessoa deficiente e não saber lidar com elas. E aí eles olham para o passado, eles sabem que eles também tiveram uma parcela. Porque quando a mulher engravida, o que o médico fala? Não fume, não use droga. Não é isso que o médico fala? E algumas mães não atentaram para isso. E o que acontece? Quando o filho nasce com uma deficiência, paralisia cerebral, deficiência intelectual, aí é que vem a consequência. Então eu quero dizer para você, a droga, ela nunca fez ninguém feliz e nunca vai fazer. Ela é um engano de Satanás para tirar você do teu mundo real. A própria Bíblia Sagrada diz assim, olha, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Por que você gasta? Às vezes você furta objetos da sua casa para satisfazer um vício que você não sabe nem como começou.
Aquele teu amigo, aparentemente amigo, que te ofereceu o primeiro trago, hoje ele não está aí para te manter. E se você ir para a rua, ele vai dizer, te vira. Não é verdade? Então, saia. Não tente viver essa vida mais. Peça ajuda de Deus. Se trate. Ainda tem saída. Ainda tem solução. Enquanto você tiver fôlego de vida, ainda tem saída. O ser humano, assim como eu e você, como eu e a pastora, nós somos produtos do meio que a gente vive. Então, comece a olhar em volta de você. Que tipo de amizade você tem? Quem são as pessoas que você conversa habitualmente com elas? Elas são pessoas abençoadas? Pessoas de sucesso? Pessoas que têm temor de Deus? Hoje é uma campanha nas redes sociais, inclusive falando em rede social, queria pedir para você nos seguir. Verdade. Para você nos seguir, que nós temos bastante conteúdo para você. Trazer o depoimento, né? Alguns depoimentos também. Nos seguir na rede social e também curtir e mandar o teu comentário. Você tem uma experiência de alguém que já saiu das drogas. Mande aqui o comentário. Outra coisa também, como eu estava falando, acerca das amizades. Há um movimento na internet tentando tirar as pessoas de congregar. Ah, tu não precisa ir para a igreja. A igreja está dentro do teu coração. A igreja é na tua casa. Aonde você chegar, Deus está, certo? Mas o Salmo 121 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lá em Hebreus diz que não devemos abandonar nossa congregação, como é costume de muita gente. Quando você vem desse mundão, quando você vem de uma vida de pecado, você não conhecia Jesus Cristo, você vem cheio de coisas que precisam ser lapidadas. Sabe aquela pedra bruta tirada do fundo da terra? Sim, ela vem cheia de defeito, ela vai ser lapidada pela palavra de Deus na congregação. E lá na congregação você vai conhecer o pastor, você vai conhecer a pastora, você vai conhecer o diácono, você vai conhecer o copastor, você vai conhecer uma pessoa de Deus. Aí quando você passa a conhecer aquelas pessoas de Deus, você vai ser influenciado a mudar a vida. Ter uma vida diferente. A cuidar, até porque você olha pelo exemplo deles, né? A cuidar da esposa, a cuidar do marido, a cuidar dos filhos, a comprar roupa também, roupa. A se arrumar mais, né? De vez em quando eu compro um tênis para Brasil. E olha que eu gosto, viu? Eu compro um tênis para ela, né? E novamente quero pedir aqui na rede social, nos siga, né? Siga a gente que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Certo. Aí, esse meio social que você vive, cheio de colegas fumantes, né? E o pior cigarro, ele não é esse cigarro antigo, porronca, né? Aqueles charutos, né? Aqueles cigarros normais que vinha na carteira que a gente comprava. Que já faziam mal, né, gente? Já faziam mal. Hoje são os cigarros eletrônicos. Quando a gente vai aqui pela Galeria Pagé, pela Galeria Oriente, a gente vê muito a venda do cigarro eletrônico, que é 1000 vezes mais prejudicial do que o antigo. Você vê o que é que as drogas estão fazendo? Está abrindo um imenso buraco para engolir as famílias por inteiro, né, no vício e viverem vegetando e em busca de alimentos nas latas de lixo. Então, não aceite isso para a sua vida. Os grupos de colega, aqueles que bebem, consomem outras substâncias e não valorizam nem a si mesmo. Então, eu quero dizer para você que você pode fazer a diferença
aonde você está, você que está me ouvindo, eu sei, talvez você está enfrentando isso, essa dependência do álcool, essa dependência do fumo, essa dependência desse remédio controlado que é uma fortuna todo mês. Jesus tem poder de te curar, não é, pastor? Com certeza, o médico dos médicos, a Bíblia diz lá no livro de Isaías, que ele tomou sobre si, Jesus, querido, tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E por conta das suas pisaduras, nós fomos sarados. Eu quero te falar que o médico dos médicos está falando com você agora através dos nossos lábios, dizendo que ele não te criou para você se tornar esse lixo que você está se tornando. Essa pessoa que não tem mais prazer de viver. Você está, como diz o hino do Grupo Voz da Verdade, fechado numa ilha. Você está ali numa bola, com medo de viver, porque você acha que não tem mais solução para você. E eu posso te dizer ainda a esperança. O ladrão na cruz, quando ele encontra com Cristo, aquele que se arrependeu, ele disse, virou para o seu amigo e disse, nós fizemos tudo errado durante a nossa vida. Tudo errado. Porque ele olhou para o seu parceiro e o parceiro estava criticando de Cristo. Disse, olha, não és o Filho de Deus? Desce dessa cruz, te salva e nos salva também. Quantas pessoas estão me assistindo agora que fazem isso? Ah, Deus, eu tô assim porque foi o Senhor que me deixou assim. Não. As nossas escolhas, querido, as nossas atitudes é que nos levam para aquilo que fazemos. E o resultado das nossas atitudes, elas vêm sobre nós. O ladrão na cruz, aquele que se arrependeu, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres lá no paraíso, lá no céu. E a resposta de Jesus, querido, disse hoje mesmo. Ele não disse vai ser amanhã, vai ser depois. Disse hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, aquele rapaz, ele se arrependeu. Ele, apesar de nos últimos instantes da sua morte, ele procurou Jesus. Mas eu quero dizer que se ele tivesse procurado antes, eu tenho certeza que a vida dele era outra. Aleluia. Então você que está aí, que já nem vive mais, você não trata da sua higiene pessoal, você não sente mais nem sabor, você usa tanta droga, fuma tanto, que você não consegue nem saborear o que é um bom alimento. Você parece comparado ao diabo, porque o diabo é espírito. E aí o que acontece? Quando ele vê um filho de Deus naquele banquete, uma boa salada, uma boa comida, ele fica com inveja, porque ele perdeu essa essência. Um açaí, né, pastor? Um açaí, né? Nós que somos do norte, do Amapá. Um filhote, né? Um filhote assim feito. Uma pirapitinga. Assado na brasa, né? Um tambaqui, que é os peixes do norte, peixe de água doce. Né? A pescada. Camarão pitu. Né? Camarão pitu, que são alimentos delícias. Que, poxa, é maravilhoso. Sempre eu comento com meu esposo, eu digo, eu louvo a Deus todos os dias de eu ser brasileira. Eu louvo ao Senhor. Eu entro aqui, eu vou nas feiras aqui em São Paulo, eu vou conhecer os lugares aqui, e eu observo, eu sempre digo, eu te louvo, Deus, porque o Brasil é um celeiro de alimentos. Você que viu o que aconteceu agora no litoral de São Paulo, lá em São Sebastião, que caiu aquelas terras e tudo, as pessoas soterradas ali, nós estamos acompanhando, inclusive orando pelos nossos irmãos que estão ali, que são nossos irmãos. A gente vê, assim, a solidariedade do povo brasileiro. Aconteceu aquele sinistro ali, natural, e a gente vê o povo se solidarizando, levando água, levando alimento, ajudando as pessoas nas casas. Sabe o que é isso, amado? O povo brasileiro é um povo que tem amor. Amor. E sabe onde nós aprendemos a amar o outro? Dentro da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia diz dos 10 mandamentos, a Bíblia, quando Jesus chega, ele reduz em 2. Amarás a Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo com a ti mesmo. E eu sempre digo, o Brasil é um celeiro de alimento para o mundo. Você acha que as pessoas se preocupam com a nossa floresta amazônica por acaso? Não. Nós somos o único país do mundo que tem uma diversidade de fauna e flora que não existe em lugar algum do planeta Terra, só no nosso país. Então nós temos que ser gratos, agradecer a Deus todos os dias e procurar extrair disso o melhor para nossas vidas. Então, querido e querida que me assiste,
O Senhor Deus te ama. E Ele não fez você para ser um usuário de droga. Ele fez você para usufruir como Adão lá daquele belo jardim lindo. Já Adão caiu, Adão se afastou de Deus. Mas depois o que acontece? Ele se volta para Deus. Então eu quero dizer para você, se volte nesta manhã para Deus. Entregue a sua vida a Cristo. E você vai ser uma pessoa abençoada. Vai ser uma pessoa feliz. Eu posso te dizer que o Espírito Santo vai mudar a tua vida. Quando a pastora fala nesta manhã, a gente não tem ideia qual horário que você vai acompanhar o nosso vídeo. Pode ser à noite, pode ser à tarde. Mas de qualquer forma, esse momento é um momento abençoado por Deus. Mas eu quero falar um pouco sobre a variação de drogas, né? Porque varia, né? Tem pessoas que usam as drogas que são proibidas, as mais prejudiciais. O crack, né? A pastora estava falando que ela não conhece, eu também nunca vi uma pedra de crack em toda a minha vida. Eu nunca vi um pó de cocaína. Eu, às vezes, olho para o açúcar e penso que é igual açúcar. Né? Eu nunca vi a gente um vê lança-perfume. nos noticiários, né? Quando a apreensão, a gente vê assim... Eu nunca fui preso em toda a minha vida, nunca passei por uma delegacia, graças a Deus. Mas eu quero falar um pouco sobre que varia, né? A pessoa começa com uma substância, a pessoa começa, aí desenrola para um outro quadro mais parecido, né? Como o alcoólatra, né? A pessoa aquele alcoólatra social, não, eu bebo socialmente. Mas um alcoólatra escreveu, e eu quero ler para você o que ele escreveu. Ele disse assim: bebemos e buscamos a felicidade e encontramos a dor. Em vez da felicidade, ele diz, nós encontramos a dor. E aí ele continua: bebemos para ser sociáveis e nos tornamos briguentos. Aí ele continua: bebemos para fazer amigos e ganhamos inimigos. Bebemos para nos sentir livre e nos tornamos escravo da bebida. Bebemos para saudar a vida e provocamos a morte, né? Então, o homem, o que é que ele faz? Ele toma a bebida, depois a bebida toma o homem. Verdade. Toma as atitudes do homem. Efeito reverso, né? A Bíblia, ela fala sobre as drogas, principalmente sobre o álcool, que era uma droga mais conhecida, porque o álcool é droga, gente. Se você pensa que somente os que fumam, somente os que cheiram pó de cocaína, somente aqueles que precisam se drogar para dormir estão aprisionados, não. Você também que bebe, você que fuma, você é um viciado. E quando você se conscientizar que você está viciado, você vai procurar ajuda em Deus, na igreja, na palavra de Deus. Por isso que é importante a casa de Deus estar aberta diuturnamente, de dia e de noite, porque são muitas pessoas que procuram de ajuda. Eu quero pedir para você, nos aplicativos da internet, nos siga. Coloca aí, vamos seguir, prazer, né? Vamos seguir o apóstolo e a pastora, e curta e comente também, se você está acompanhando os estudos que nós estamos falando. Muito bem, no Velho Testamento nós encontramos a palavra vinho, que é bebida forte. Nós temos o suco de uva não fermentado. No Novo Testamento encontramos a palavra oinos, vinho ou suco, dependendo do conceito, né? Dependendo do conceito. O livro de Provérbios tem a nos dizer sobre o álcool. Vamos andar um pouco no livro de Provérbios. No capítulo 20, versículo 1, o álcool
modifica o comportamento humano para pior. Pastora, o segundo, o que é que faz o álcool? O consumo de álcool... Provérbio 23, versículo 20. O consumo de álcool, ele acaba levando o quê? Ao empobrecimento. É verdade. Provérbios 23, 29 e 35 diz assim: o álcool leva à embriaguez e à dependência, que é o conteúdo que nós estamos pregando hoje, o assunto que nós trazemos para você. É verdade. E os abstêmios estão no caminho para uma vida de excelência, ou seja, aqueles que saem, aqueles que buscam a saída, né? A saída do consumo do álcool. Quantas pessoas, você vê depoimentos na Bíblia Sagrada, de homens que beberam. Nós temos um exemplo muito grande que eu sempre falo, que houve um problema seríssimo na família de Noé. Um dos filhos seus foi amaldiçoado, porque viu seu pai o quê? Nu, porque pela lei não podia ver. E o quê? O seu pai estava o quê? Ele estava tão feliz que ele tinha plantado uma vinha, e bebeu até ficar porre. E o seu filho foi rir dele, foi ver seu pai despido. Cão, né? Cã. E pela lei não podia. Então a situação que foi, ele disse: olha, agora você vai ser, eu vou lançar. Noé não estava no seu estado normal, lançou uma palavra de maldição sobre Cã. E ele realmente foi amaldiçoado. Nós temos também, dentro da Bíblia Sagrada, a história de Abigail, né? E do seu marido, que também era um alcoólatra. Ele vivia bebendo direto. E o que aconteceu? Quase a bebida daquele homem assim acaba com a família dele, porque o rei Davi ia mandar matar aquele homem mau, né? Que não queria respeitar o rei. E se não fosse a misericórdia de Deus e uma prudência de Abigail, a casa dele tinha se tornado um mar de sangue. Então eu tenho muitos exemplos na Bíblia de pessoas que beberam, né, achando que iam se libertar do problema que estava vivendo. Mas foi um equívoco muito grande. A bebida, querido, ela faz você momentaneamente esquecer. Mas depois, quando você, como diz o rapaz, quando no outro dia vem a ressaca, nem um café forte vai resolver teu problema. O que resolve é você chegar para Deus e dizer: Deus, eu quero ser liberto disso. E se você que nos assiste agora tomar essa decisão, dobre o seu joelho que nós vamos orar por você. E você vai ser curado. Aleluia. Curado disso. Deus cura, querido. O Senhor Jesus, Ele te cura. O Espírito Santo, Ele sara você. E você não vai ter mais desejo de se tornar mais essa pessoa que vive escravo. Você é escravo, servo da droga. Agora nós vamos orar ao Senhor e pedir pela tua vida. Pai maravilhoso, eu te peço, na autoridade do nome de Jesus, que o teu poder esteja dentro da casa desta pessoa que nos acompanha. Que a tua bênção, trazendo libertação, trazendo milagre, Senhor, esteja presente nesta família, Pai, que nesta hora nos acompanha através do rádio, através das redes sociais, meu Pai, quando nós estamos gravando esse momento para o YouTube, esse momento para o Quai, Senhor. Ó Deus, abençoa esta pessoa que acabou de nos seguir agora, abençoa a sua família, Pai, esta pessoa que nos acompanha pela RBN, Pai, sejam grandemente abençoados e livre das drogas, em o nome de Jesus. Lembrando você que o nosso WhatsApp é este, o DDD 96, o número é 98406-9393. Esse número do WhatsApp é também o número do Pix, para você que gostaria de ser um missionário através da oferta e do dízimo, dizimar nesta obra e ajudar no reino de Deus. Novamente eu vou dar o número DDD 96, o número é
8406-9393. A paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Dá um beijinho aqui. Beijo Amém. no coração de vocês. Amamos vocês muito.